Como é a imigração em Londres? Uma das imigrações mais temidas para quem vai viajar para a Europa, para o Reino Unido. E no vídeo de hoje eu vou te esclarecer quais são os documentos que você de fato precisa, né? Eu vou entrar aqui no site do consulado, que é a nossa fonte oficial, que vai te falar ali os documentos exigidos, as provas que você precisa dos recursos financeiros, provas de viagem, o que de fato você precisa para fazer uma viagem tranquila para Londres. E vou também te falar um pouquinho da minha experiência, né? Como que foi a minha imigração. Eu já fui para Londres algumas vezes e realmente eles são bastante exigentes, me pediram absolutamente tudo e eu vou te explicar como que foi esse processo e também vou te explicar como que funciona a imigração caso você vai visitar mais de um país, né? Porque nós temos o Reino Unido, nós temos a União Europeia, nós temos o espaço Schengen. Como que funciona a circulação nesses países? Se você vai entrar para um país, depois vai visitar outro, você vai precisar passar na imigração de novo. Enfim, vou te esclarecer todos esses pontos. E se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender todo o processo aí para fazer sua imigração de forma tranquila no Reino Unido e lá em Londres. É muito comum quando a gente vai viajar começar a participar de grupos, pegar informações com quem já foi para aquele país e o assunto de imigração tá sempre na pauta desses grupos. E aí a pessoa começa a falar: "Ah, eu fui para Londres, não me pediram nada". A outra fala: "Nossa, me pediram isso, aquilo". Enfim, aquele monte, aquela salada de informação. Mas o que de fato você precisa, né, para visitar Londres, visitar o Reino Unido? E para isso, gente, tem fontes oficiais. E aí eu vou entrar agora aqui na tela, no site do Consulado do Reino Unido, que lá tem explicando exatamente o que você precisa. Você tem que se basear em fontes oficiais para poder fazer seu planejamento de viagem. Bora aqui para a tela para ver quais são as exigências na imigração lá de Londres e do Reino Unido. Eu estou aqui na página do site do Consulado Geral do Reino Unido em São Paulo e aqui tem essa parte aqui, ó. Confira a necessidade de um visto para viajar ao Reino Unido. Quando você clica aqui, vai ter um checklist aí o que você precisa para viajar lá para Londres. E aí vai abrir essa página para fazer um questionário, ele está em inglês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira fazer. E se você quiser traduzir para o português, clica com o botão direito do seu mouse e coloca para traduzir para português. Eu vou clicar aqui para começar a fazer esse questionário junto com vocês. Aí ele pergunta qual que é a sua nacionalidade, né? De onde foi emitido o seu passaporte. A gente vai colocar aqui Brasil. Qual que vai ser o motivo da sua visita? Aqui ele traduziu para o inglês de novo, ó, só vim para português, caso você não saiba falar inglês, né? Aqui, ó, o motivo da visita, né? Então a gente vai falar aqui de motivo a turismo ou visita familiares e amigos, que é essa a primeira opção. E aí ele fala já, né? Você não precisará de um visto para visitar o Reino Unido. E aí ele coloca o que você pode e não pode fazer. Então, ó, você pode visitar o Reino Unido nas suas férias ou passar um tempo com a família e amigos. Você também pode realizar outras atividades permitidas como visitante padrão. Se você quiser saber mais, você clica aqui. E o que você não pode fazer como turista, né? Ele fala, você não pode trabalhar de forma remunerada, você não pode reivindicar os benefícios de fundos públicos, né? Porque isso é para cidadãos, né? Pessoas residentes lá do Reino Unido. Você não pode viver no Reino Unido por longos períodos. Você não pode se casar lá, né? Caso você for casar, você tem que solicitar um visto de casamento. E embaixo ele fala o que você vai precisar na fronteira, que é o assunto aqui do nosso vídeo, né? O que precisa na imigração. E aí ele fala que você pode ser solicitado a provar que está visitando a turismo, né? Então vão ser as provas de visita a turismo. Eu já vou te falar quais são essas provas que você pode levar. Se você é capaz de se sustentar a si mesmo e a seus dependentes durante a viagem, ou seja, ter os recursos financeiros. E aí se você estiver viajando com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, tem que ter a prova de subsistência, né, para cada um das pessoas que está indo com você como dependente. Se você providenciou a acomodação, a sua estadia durante o seu período de viagem, provar que você pode pagar a sua viagem de retorno ao Brasil ou de continuação da sua viagem, e se você deixará o Reino Unido no final da sua visita. Então você viu que ali no site é bem simples, ele nem dá muitos detalhes do que você tem que comprovar e por isso eu vou te listar agora cada um desses pontos e te mostrando quais documentos que você pode levar para cumprir aquele requisito e vou também ilustrando com o caso da minha primeira imigração em Londres, que foi a pior de todas, que me pediram exatamente todos aqueles pontos que estão listados ali no site do consulado. E para me preparar para a viagem, eu tenho 2 kitzinhos que eu levo. Uma carteira de viagem, aqui eu coloco meu passaporte, cartões de crédito, a parte do dinheiro para comprovar os recursos financeiros. E essa pastinha aqui de papel, que eu coloco aqui todas as minhas reservas impressas
para poder comprovar ali a parte de hospedagem, passeios, a parte de turismo. E aí, gente, essa parte de levar a pastinha impressa eu acho bastante importante porque quando você está no momento de imigração, provavelmente você vai estar nervoso ali, podem te fazer perguntas, talvez você não entenda e não domine tão bem o idioma. No caso ali da Inglaterra, você vai estar falando em inglês com o oficial. Então, se você não fala o idioma, tenha tudo impresso. Por quê? Chegou ali, ele te perguntou alguma coisa? Coloca no balcão ali para ele a sua pastinha impressa, ele vai abrir, ver os documentos e aí ele vai entender, né, todos aqueles requisitos que ele tá pedindo ali no site do consulado, vai estar impresso ali, ou seja, você vai estar cumprindo os requisitos, você fala, né, I don't speak English ou alguma coisa disso, para ele entender que daqueles documentos ali da pastinha que você está levando, você vai cumprir os requisitos. Agora, se você fala inglês, domina o idioma, quando eles te fizerem as perguntas, você se sente seguro para responder todas as perguntas e ali se desenrolar, aí não tem a necessidade de levar tudo impresso. Eu falo inglês, eu domino e ainda assim eu levo tudo impresso, é uma forma de eu me organizar e também, se ele me pedir alguma coisa, eu acho mais fácil do que ficar procurando ali no celular, algum documento ali, talvez eu tô sem internet, às vezes eu fico um pouco nervoso, fica difícil de encontrar esse documento. Então, gente, a pastinha com tudo impresso é a forma mais segura de você fazer a imigração. Então, vamos passar ali pelos pontos, né? O primeiro requisito é o passaporte, né? A gente colocou ali que a gente está vindo do Brasil, então você tem que estar com o seu passaporte válido, pelo menos para o período da sua estadia lá em Londres. E se você for seguir viagem para outros países, né, você tem que estar com o seu passaporte válido durante a permanência nos demais países que você vai seguir. Lá para a Inglaterra, para o Reino Unido, a gente pode ficar 180 dias, ou seja, 6 meses. E não precisa de visto caso a sua viagem seja por motivo de turismo ou visitar famílias e amigos. Agora, gente, se você vai viajar para Londres por algum outro motivo, sei lá, para casar, para trabalhar, para estudar, aí você precisa de um visto específico para o motivo da sua viagem. Aqui a gente vai falar sobre a entrada de turismo que não necessita de visto aí pelo período de 180 dias. Outro ponto que é colocado ali no checklist, né, no site do consulado, como exigência para entrar em Londres a turismo, é você comprovar os documentos ali que você vai viajar a turismo. E como que você comprova isso? Que tipo de documento que eu comprovo que eu estou indo a turismo? Aí, gente, na sua pastinha você coloca impresso, por exemplo, as reservas dos seus hotéis. Se você vai ficar em Londres, lá coloca a sua reserva de Londres. Se você for para outros países, outras cidades, coloca todas elas ali na pastinha. Inclusive, isso já vai cumprir outro ponto ali do checklist, que é comprovar a estadia e hospedagem, que você tem um local para ficar. Se você vai ficar na casa de amigos ou na casa de familiares, tenha por escrito pelo menos o endereço e o telefone dessa pessoa. Londres não exige uma carta convite específica, tá? Mas é bom ter pelo menos o contato dessa pessoa, o nome, o endereço e o telefone do local que você vai ficar. Se vai ficar no hotel, tem esses dados fáceis também. O endereço do hotel, o nome do hotel e o telefone, né? A imigração, inclusive, ela pode ligar para a pessoa que vai te hospedar ou para o próprio hotel para confirmar se aquela estadia ali está feita realmente, né? Que você está falando a verdade. Então, para comprovar sua viagem de turismo, a estadia é um desses pontos. Outro ponto é comprovar ali com a reserva dos ingressos. Vamos supor que você vai para Londres, né? Tem ali comprado o seu ingresso do London Eye, já coloca na sua pastinha ali o ingresso impresso. Vai fazer algum passeio turístico, coloca essas reservas todas ali. Ah, você vai mudar de cidade. De Londres eu vou para Paris, vou para Amsterdã. Como que você vai? De avião, de trem? Tem as reservas ali, coloque impresso o seu ticket, o bilhete aéreo, né, de que você vai fazer todo esse itinerário. Então tenha tudo ali registrado. Se não for impresso, pelo menos tenha no seu celular. Outro documento bem legal que você pode levar também para comprovar que está viajando a turismo é ter um guia e um roteiro da cidade que você está viajando ali. Mostra, né, que você pesquisou, que você vai visitar aqueles pontos. Eu vou daqui a pouco falar da minha experiência, como que foi, de todos esses pontos que eu estou falando aqui e como que eu comprovei ali pro oficial da imigração. Mas vamos seguindo ali no checklist, ele fala também dos recursos financeiros, mas repara que ele não fala qual que é o valor que você tem que levar. Alguns países lá da Europa, eles colocam no site do consulado qual que é o valor exato que você tem que ter de mínimo ali para comprovar os seus recursos financeiros. Mas ali no site do Reino Unido ele não coloca esse valor mínimo. Eu gosto de utilizar bastante a referência da França, que é bem legal. Como que funciona lá na França? Eles pedem que você tenha 120 euros por dia de viagem, caso você não tenha o seu hotel reservado ainda. E caso você já tenha uma reserva de hotel paga, aí eles falam que você precisa de 65 euros por dia, que seria ali o mínimo para
para você fazer seus passeios, pagar seu transporte, a sua alimentação. Então, gente, eu transfiro esse valor para os demais países que eu estou indo viajar, caso eles não ofereçam, né, não forneçam essa informação de forma clara, como aqui no Reino Unido. Então, o que eu faço? Eu pegaria aí essa referência de 65 euros, né, transformo ela para libras, né, lá na Inglaterra você vai utilizar libras, e multiplico pela quantidade de dias. Então, vamos supor que eu vou ficar 10 dias lá em Londres, seriam 650 libras, ou a moeda equivalente, tá? Pode ser em euro, em dólar, para você ter como comprovar. E aí você pode me perguntar, Bruno, eu levo isso em dinheiro, eu levo no cartão de crédito, como que eu faço? Eu utilizo, gente, uma conta global para levar o meu dinheiro para as minhas viagens internacionais. Eu tenho até o cartãozinho dela aqui, ó. É uma conta da Nomad. Essa conta aqui, ela é aceita em mais de 50 países, inclusive no Reino Unido, na União Europeia. E aí você transfere o seu dinheiro de real aqui no Brasil para dólar. E a grande vantagem é que você não paga aquele IOF de 6,38% e você paga a taxa de câmbio comercial. Então fica bem mais barato do que ir numa casa de câmbio, em algum banco que cobra taxas muito altas. Então é uma forma de você economizar. E aí, gente, você vai utilizar esse cartão aqui para fazer todos os pagamentos na sua viagem para o exterior. Ele converte de forma automática ali para libra, para euro, para dólar ou qualquer outra moeda de outro país que você está viajando. Você faz o pagamento, ele faz essa conversão automática sem taxa. E aí até no metrô lá de Londres, por exemplo, você passa o cartão e ele debita automático, né? Seja através do seu cartão ou através do cartão virtual, que quando você abre a conta, você pode colocar o seu saldo ali através do cartão virtual que você paga com o Apple Pay, Samsung Pay ou até mesmo o Google Pay ali na carteira virtual do seu celular. Então é bastante prático. Eu coloco o meu dinheiro aqui, faço a conta ali do quanto que eu preciso e transfiro. Quando você chega lá em Londres, o que eu faço? Qualquer caixa eletrônico, você coloca o cartão, você consegue sacar o dinheiro na moeda local. Então é uma forma de você ter um pouco do dinheiro em espécie. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira abrir sua conta global, ela é gratuita e você fazendo a sua primeira transferência você ganha 10 dólares, então é um benefício bem legal aqui para quem é do canal. Então, gente, comprova meus recursos, fala para ele, olha, eu tô trazendo tanto de dinheiro, tá aqui nessa conta. Se ele pedir para comprovar, você abre o aplicativo ali da Nomad e mostra para ele. Além disso, eu sempre levo o cartão de crédito, né? Tem o meu limite, caso ele peça para comprovar, eu mostro ali o limite para ele e tá tudo certo. Você comprova os recursos financeiros. Lembrando que se você estiver viajando acompanhado, né, de dependentes, seja esposa, marido, filhos, você tem que ter essa quantidade de dinheiro multiplicado pelos dias que você vai ficar e pela quantidade de pessoas que você vai sustentar ali naquela viagem. Então, se tá você e sua esposa, você e seu marido, vai ter que ter o recurso aí para 2 pessoas. Aí você multiplica pela quantidade de pessoas. A parte da estadia e da hospedagem, eu já falei lá na hora de comprovar os motivos da viagem a turismo, né? Então você leva ali a comprovação da sua reserva ou pelo menos o contato da pessoa que você vai ficar lá em Londres, os recursos financeiros para a continuação da sua viagem. Então, se você vai visitar, além de Londres, outras cidades, outros países, você tem que mostrar ali, ter os recursos financeiros suficientes para você continuar a viagem. Então vamos supor que você vai ficar um mês viajando. Aí não vai valer só o recurso financeiro daqueles 10 dias que eu dei de exemplo ali de Londres. Você vai ter que ter o recurso financeiro para cada um desses outros dias, mesmo que seja em outros países. Então eles podem solicitar para você comprovar esse recurso. E também a prova de saída do Reino Unido, né? O que é? A sua passagem de volta. Então aqui você pega impresso, ó. Aqui é a minha passagem da Latam. Quando você compra a passagem na companhia aérea ou numa agência, você vai receber um voucher impresso com o código da reserva. Leve ele, caso ele solicite aí a comprovação. No caso do Reino Unido, eles não exigem que você tenha a passagem de volta para o Brasil. Eles exigem que você saia do Reino Unido dentro daquele período de 6 meses. E aí, se você for continuar a viagem em outro país, você tem que ter essa viagem. Então, vamos supor que você vai viajar para a França depois de Londres. Aí, sua passagem saindo do Reino Unido já ali para a França já basta para você comprovar essa saída. No entanto, se você for continuar a viagem, você vai ter que comprovar para ele ali os recursos financeiros totais ali para você seguir essa viagem. Então, fique bastante atento com relação a isso, mas eu recomendo fortemente que você tenha uma passagem de volta para o Brasil. Isso comprova, né, que você tem vínculos com o país, né, que você tem interesse em retornar ao Brasil. Isso é muito importante. Comprovar esses vínculos é muito forte. E como você comprova esses vínculos? Sua passagem de volta, tendo um emprego no Brasil, quer dizer que você vai voltar, né? Você está no seu período de férias. Se você é estudante, que você vai continuar os seus estudos no Brasil. Então, são vínculos fortes aí para você comprovar na imigração.
Vou te contar agora como que foi a minha experiência na primeira vez que eu fui para Londres, como que foi minha imigração, o que que perguntaram. Essa viagem eu fiz de São Paulo para Londres, na época eu era estudante universitário, estava no último ano da faculdade, eu ia fazer um mochilão ali na Europa. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, inclusive. Cheguei ali em Londres, ele pediu meu passaporte, perguntou quanto tempo que eu ia ficar, eu falei que eu ia ficar 5 dias em Londres, ia seguir viagem para a Europa, ia ser um mochilão de 44 dias. Ele perguntou quanto de dinheiro que eu estava levando, aí eu falei quanto que eu tinha na minha conta, falei também que eu tinha o cartão de crédito, né, limite no cartão de crédito, falei exatamente quanto que eu tinha o de limite em reais e quanto que era a conversão dali, né, eu sabia ali no câmbio do dia ali mais ou menos quanto que daria em libras para ele ter uma noção de quanto que valia aquele limite. Ele perguntou onde que eu ia ficar em Londres, eu tinha ali a reserva do meu albergue, eu ia ficar num hostel, eu tinha o endereço, tudo certinho reservado, mostrei para ele em papel ali a reserva impressa. Ele me perguntou como que eu ia fazer para chegar lá naquele albergue, como que eu ia fazer para sair do aeroporto, e olha que ele queria saber se eu estava atento ali, né? Quais eram as opções de transporte do aeroporto até o hostel. Eu falei que eu ia pegar o metrô, que eu ia sair dali, ia no terminal tal, sabe? Já tinha pesquisado, né? Inclusive, gente, se você não sabe como que faz para sair do aeroporto de Heathrow até o centro de Londres, eu tenho um vídeo, vou deixar ele linkado aqui no card, com todas as opções de transporte que você tem para chegar, inclusive de outros aeroportos como Luton, Gatwick, Stansted, tem vários aeroportos, 6 lá em Londres. Eu te explico nesse vídeo cada um deles como que faz para chegar. Mas aí ele me perguntou, que foi o mais curioso, e olha aí como ele pode te colocar na parede, né? E aí eu falar inglês foi muito bom, né? Porque eu domino o idioma, eu consegui desenvolver todas as respostas. Ele me perguntou se eu era estudante, e era uma viagem que eu estava fazendo em abril, como que eu era estudante e estava em abril, no período de aulas, fazendo uma viagem de turismo. E aí eu expliquei para ele que era meu último ano de faculdade, que eu não tinha mais aulas, que eu já tinha cumprido todos os créditos da faculdade e que eu estava só fazendo o trabalho de conclusão de curso e que minha orientadora tinha permitido que eu fizesse à distância. Eu ia comunicando com ela por e-mail, cada vez que eu fazia um capítulo novo, eu ia enviando para ela corrigir. E aí eu expliquei que ela tinha me autorizado a fazer a viagem e que eu estava ali com o meu laptop, e de fato estava com o meu laptop, eu fui fazendo isso durante a viagem, e aí ele entendeu, né? Aí ele perguntou sobre o meu roteiro, né, o meu itinerário nos demais países além de Londres. Antes disso, ele perguntou o que eu ia visitar em Londres, e aí eu tava com o meu roteiro completo ali de Londres, tava no celular, os pontos que eu ia visitar, então tinha o meu roteiro certinho, falei os pontos turísticos. Por quê, gente? Porque tem gente que viaja e não sabe nem o que vai fazer, não sabe que tem London Eye, que tem Tower Bridge, que tem os museus. Ele perguntou, esse museu que você faz, você já comprou o ingresso? Aí eu falei, não, esse daqui é de graça, né? Os museus de Londres, gente, são gratuitos. Eu expliquei pra ele que os museus são gratuitos, basta fazer a reserva ali, que não precisava comprar ingresso. Então, gente, ele tava perguntando ali justamente pra saber se eu dominava, né, sobre o assunto ali de viagem. E essa conversa, gente, foi se estendendo, ele foi perguntando absolutamente tudo ali, foram 15 minutos de conversa. Perguntou também o que eu ia fazer nas demais cidades, quais países que eu ia visitar, e como era uma Eurotrip, eu tinha, gente, reserva de todos os hotéis, de todos os pontos que eu ia passar. Eu fui para Paris, eu fui para Praga, para Amsterdã, para Berlim, fui para Grécia, então eu tinha ali todas as reservas prontas, eu fui mostrando para ele isso, tudo ali na minha pastinha. O que mais que ele me perguntou? A minha passagem de volta. Se eu tinha a passagem de volta para comprovar aqueles 44 dias, mostrei minha passagem de retorno do Brasil, porque eu ia voltar por Londres também. Eu terminava a minha viagem na Itália, da Itália, em Milão, eu ia visitar uma amiga e de lá eu pegava um voo de volta para Londres e de Londres eu voltava para o Brasil. Então eu tinha essa reserva ali da passagem, mostrei para eles e aí ele foi contando exatamente os dias que eu tinha falado, os 44 dias se batia com a data da minha passagem de volta. Nesse nível, gente. Então, assim, tenham tudo aí em mente. Eu tenho um monte de gente que vai te falar, não me pediram nada, não pede nada. Tudo bem, gente, pode ser que não peça nada pra você, mas se pedirem, tenha esses documentos, porque isso vai te facilitar demais ali pra sair desse questionário. Eles te colocam ali na parede te perguntando exatamente tudo. E como na época eu era mais jovem, né, era estudante, são pessoas aí que têm alto índice, né, de imigração, de ficar no país. Então acho que é por isso que me perguntaram tantas coisas. Outras vezes depois que eu fui para a Europa, já trabalhando no Brasil e tal, foi muito mais simples o processo de imigração. Mas eu como estudante ali, viajando em período de aulas, então você vê que ele vai
me questionando. Então, por exemplo, pessoas que não têm emprego, que não estudam e vão fazer uma viagem, o cara já fica ali perguntando, pô, qual que é seu vínculo? Por que você tá desempregado e tá indo viajar para Londres? Aqui é um país super caro, você tá vindo aqui para quê? Então ele desconfia, né? Então, gente, é muito importante ter todos esses pontos na sua mente aí para você poder questionar o oficial ali que te atender. Aí deu tudo certo, ele carimbou meu passaporte, liberou a minha entrada e fui curtir a minha viagem. Inclusive, gente, se você tá indo fazer sua viagem para Londres, eu tenho o meu guia e roteiro de Londres. São 8 dias de roteiro, né? Que você pode escolher. Se você não vai ficar os 8 dias, você escolhe qual que é o seu roteiro. Ele é totalmente digital, você usa no seu celular, tem os mapas. Cada dia de viagem tem um roteiro. Ali no mapa você clica, abre os pontos de interesse para você visitar naquele dia. Então aí, se você quiser, né, um comprovante ali para sua imigração, o meu guia é bem legal para você utilizar e vai te facilitar demais na sua viagem ali. Um guia completão. São 5 dias em Londres e 3 dias que eu coloco como livre, caso você queira visitar os estúdios Warner do Harry Potter, Oxford, Cambridge, Bath e Stonehenge. Então, um guia completão aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E tem também a minha planilha de viagem de Londres. Nessa planilha você consegue calcular ali todo o seu orçamento de viagem. Tem os links para você comprar os passeios das atrações mais barato, pagando em real. Vou deixar também na descrição do vídeo, tá bem legal minha planilha. Baixa ela que vai te ajudar bastante no planejamento de viagem. Deixei também o link para o chip de internet, né? Caso você queira viajar conectado, esse chip você compra ainda no Brasil, chega na sua casa, você viaja lá para Londres ou para qualquer país da União Europeia ali já conectado. Inclusive, se você vai visitar Londres e outros países da Europa, esse único chip é suficiente para você ter conexão em todos os países. No link na descrição, você clica lá, já aplica o meu desconto automático na tela final e lá você consegue conferir os planos e também quais os países de cobertura, uma mão na roda e viajar conectado. E se você vai viajar para Londres, para Inglaterra e depois pretende ir para algum outro país da Europa, você tem que entender a diferença entre Reino Unido, Europa, União Europeia. Coloquei aí na tela para ficar mais claro como que funciona. A Europa, gente, são 44 países. Tá? É o continente. Dentro da Europa, a gente tem a União Europeia, que são 27 países que pertencem a um bloco político e econômico. O Reino Unido não pertence à União Europeia. Ele fazia parte, né, antes, aí teve o Brexit que separou o Reino Unido da União Europeia. Hoje são separados. Tem o espaço Schengen, você provavelmente já ouviu falar nesse termo, que é um acordo de livre circulação. 26 países aderiram a esse acordo. E quando você viaja dentro desses 26 países, você não passa pela imigração. Basta você chegar no primeiro país, aí você passa na imigração. Depois que está nele, você pode circular livremente ali entre esses países. Temos o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. E tem também o CTA, que é o Common Travel Area. Essa é uma área ali de viagem entre o Reino Unido, algumas dependências da coroa, que são algumas ilhazinhas que tem ali, e a Irlanda. A Irlanda, gente, se você olhar lá no mapa, o Reino Unido ali tem umas ilhazinhas e tem a Irlanda. A Irlanda, ela pertence à União Europeia, mas ela não pertence ao Reino Unido. E quando você está viajando entre Irlanda e Inglaterra ou qualquer outro país do Reino Unido, você não precisa passar pela imigração. Por quê? Quando você entra na Irlanda, você já passa por uma imigração ali. E aí, se você viaja para o Reino Unido, você pode viajar livremente. Coloquei aí na tela também os países que pertencem ao espaço Schengen, né? Então, se você está viajando entre esses países, basta você chegar no primeiro deles e depois tem livre circulação com os demais. Lembrando aí, eu coloquei, né, que a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, elas pertencem ao espaço Schengen, mas elas não pertencem à União Europeia. É uma confusão, né, gente? São muitos acordos. E aí tem outro caso também, como a Bulgária, Chipre, Croácia, Romênia e a Irlanda, que eu acabei de falar, que elas pertencem à União Europeia, mas elas não pertencem ao espaço Schengen, ou seja, não tem livre circulação nesses países. Então, gente, vamos colocar um exemplo. Você foi para Londres, passou na imigração ali do Reino Unido. Aí, se você vai para a França, você vai passar por uma imigração de novo lá na França. Vamos supor que você entrou em Paris, passa pela imigração. De Paris, vamos supor que você vai para Holanda, em Amsterdã. Aí não tem mais a imigração, porque a Holanda e a França pertencem ao espaço Schengen. Aí vamos supor que de Amsterdã você resolveu ir para Irlanda. A Irlanda, ela pertence à União Europeia, mas não pertence ao espaço Schengen, mas está na Common Travel Area. Aí você vai fazer a imigração na Irlanda e aí você renova o seu período ali na Irlanda e se você quiser da Irlanda para Londres, aí você pode ir sem imigração.
É isso, gente, é um pouco confuso, mas você vendo as telas aí com calma, você vai entender um pouco melhor. Essas foram as dicas de imigração em Londres. Se você gostou do vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal. Confira a minha playlist de Londres e Reino Unido, tem vários vídeos ali para você planejar o seu roteiro lá na Inglaterra, no Reino Unido, tá bem legal. Eu te convido aí a se inscrever no canal, curtir as playlists e te vejo no próximo vídeo.